Muito bem, sejam bem-vindos ao nosso estudo bíblico semanal. Estamos estudando uma série no livro de Salmos, que é transmitido aqui através do nosso canal Palavra e Essência. O nosso objetivo aqui nesse canal é expor o texto sagrado, o texto bíblico, de modo que o ouvinte possa entender a palavra de Deus e assim possa aplicá-la na sua vida, de modo que venha a crescer espiritualmente. Esse é meu objetivo. Hoje nós vamos estudar o trecho, o segundo verso do Salmo 119. Na última vez estudamos o Salmo 119, versículos 1 até o 8, a excelência da lei divina. Hoje nós vamos estudar do versículo 9 até o versículo 16, guardando puro o nosso caminho, as nossas veredas, ou a nossa verdade, a nossa vida, a nossa conduta. O tema geral é manter pura a conduta. Esse é o tema aqui desse segundo verso do Salmo 119. Salmo 119 é dividido em versos, de forma a formar um acróstico, onde o primeiro verso começa com a primeira letra do alfabeto hebraico, e o segundo verso começa com a segunda letra do alfabeto hebraico e assim por diante. Então, versículo 9 até o 16. Como o jovem guardará puro o seu caminho ou a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Tenho-te buscado de todo o coração, não permitas que me desvie dos teus mandamentos. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Ó Senhor, tu és bendito, ensina-me os teus decretos. Com os meus lábios declaro todas as ordenanças da tua boca. Alegro-me tanto no caminho dos teus testemunhos, quanto em todas as riquezas. Medito em teus preceitos e observo teus caminhos. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Essa é a expressão do salmista com relação à lei divina, à palavra de Deus. Lá na época do Salmo, as escrituras, o que eles chamavam da Torá, da lei do Senhor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o salmista diz. E aqui, então, mantendo pura a conduta. E ele começa o versículo 9, a primeira frase do segundo verso, dizendo: como o jovem guardará puro o seu caminho, vivendo de acordo com a sua palavra. Gosto mais da tradução da NVI, que diz assim: como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra. Daí o título geral que eu coloquei de manter pura a conduta. Como poderá o jovem guardar pura a sua conduta? Esta expressão indica que é uma instrução dirigida aos jovens, segundo o estilo dos mestres da sapiência, assim como nos livros de Salmos, aqui mesmo, no livro de Provérbios, no livro de Eclesiastes, até o de Cantares, enfim, os livros de sabedoria. Então aqui o estilo do versículo 9 é justamente o estilo de instrução dirigida aos jovens, segundo o estilo dos mestres da sabedoria. E a pergunta é: como poderá guardar pura a sua conduta? E ele mesmo responde: observando segundo a tua palavra. Ou a outra tradução: vivendo de acordo com a tua palavra, vivendo de acordo com os teus preceitos, com os teus mandamentos. Observar a conduta para que ela seja de acordo com os mandamentos. Os salmos são ricos em instruções nesse sentido, não só o Salmo 119, o Salmo 34, por exemplo, versículos 11 a 14, diz assim: vinde, filhos, escutai-me, filhos, jovens, ou os filhos de um modo geral, e eu vos ensinarei o temor do Senhor.
Qual é o homem que ama a vida e quer viver muito para ver a prosperidade? Guarda tua língua do mal e teus lábios do engano. Afasta-te do mal e faze o bem. Busca a paz e segue-a. É uma instrução também dirigida para aqueles que querem buscar sabedoria, buscar sapiência. E o livro de Eclesiastes também, Provérbios também, Salmos, Provérbios também vai ter uma instrução nesse sentido. Aliás, todos os provérbios são nesse sentido. E o capítulo 1, versículo 1 e 2 e 3 de Provérbios e o 4 são nesse sentido. O livro de Provérbios começa dizendo: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para que servem os provérbios? Para conhecer a sabedoria e a instrução, para entender as palavras que dão entendimento, para instruir em sábio procedimento, em conduta sábia, em sábio procedimento, em retidão, em justiça, em equidade, para dar prudência aos simples, conhecimento e bom senso aos jovens. Então, este é o conselho do salmista e este também é o conselho de Provérbios, Provérbios de Salomão. E se Eclesiastes foi escrito por Salomão, que a maioria entende que sim, também nós vamos encontrar em Eclesiastes capítulo 11, versículo 9, orientações aos jovens. Que essa orientação aos jovens serve para nós que já estamos numa idade mais madura também. Diz assim: jovem, alegra-te na tua mocidade e anima o teu coração nos dias da tua mocidade. Segue pelos caminhos do teu coração e pelo desejo dos teus olhos. Porém, sabe que Deus te trará a juízo por todas estas coisas. Outra tradução diz assim: porque você terá que prestar contas de todos os teus atos a Deus. Então faz o que você quiser, mas lembra-te que vai ter que prestar contas a Deus da tua conduta. E o capítulo 12 de Eclesiastes, versículo 1, é muito conhecido, pelo menos na minha juventude eu conhecia de cor. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias difíceis e cheguem os anos em que dirás: não tenho prazer neles. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. E assim são as instruções que os livros da sabedoria, de modo específico aqui nos Salmos e nos Provérbios, trazem para os jovens. Quer manter pura a sua conduta? Observa segundo a palavra de Deus. Te conduz conforme a palavra de Deus. Ou guardará puro o seu caminho. Anda nos caminhos da palavra de Deus. O salmista aqui no 119, 105 mesmo diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então quer manter uma conduta pura, uma conduta saudável, uma conduta que agrada a Deus? Observa de acordo com a sua palavra. E aí a conduta pura nos remete ao Evangelho de João, capítulo 15, versículo 3, os ensinamentos de Jesus, quando Jesus, ensinando a sua palavra aos seus discípulos, ele diz: vós já estáis limpos, como? Pela palavra que vos tenho falado. Esta palavra, além de iluminar o nosso caminho, esta palavra instrui a nossa mente e limpa a nossa mente. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, se nós quisermos manter uma mente limpa, uma mente saudável, uma mente que agrada ao Senhor, que agrada ao meu próximo, então eu tenho que observar a minha conduta de acordo com a sua palavra, com a palavra de Deus, e limpar a minha mente com a palavra de Deus. O salmista vai dizer aqui como, versículo 10, né? Tenho-te buscado de todo o coração, não permitas que me desvies dos teus mandamentos.
Tenho te buscado de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o entendimento, ensinou Jesus Cristo. Né? Amar a Deus de toda a minha alma, de todo o meu coração, de todo o entendimento, enfim, com todo o meu ser. E o salmista diz, tenho te buscado assim, de todo o meu coração. Então a oração, o pedido a Deus, não permitas que me desvie dos teus mandamentos. Não permita que eu tenha uma conduta que não seja correta. Não me permita que eu tenha uma conduta que não seja pura. Mais ainda, não permita que eu tenha uma mente impura. Uma mente que não observa a palavra de Deus. Uma mente que está corrompida por diversos pensamentos que não agradam a ninguém, que não podem nem ser falados em voz alta. Então, manter pura a nossa mente, estar limpando a nossa mente com a palavra de Deus. E o versículo 11, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. No contexto podemos dizer, guardei a tua palavra no meu coração para manter a minha conduta pura. Aqui o versículo 11 fala de guardei a tua palavra no meu coração, na minha mente, remete para uma cuidadosa memorização e meditação da palavra de Deus. Salmo 119, o versículo 97 vai repetir esta verdade. Como amo a tua lei, ela é minha meditação o dia todo. Então, como eu vou guardar no coração a tua palavra para ter uma conduta reta, para ter uma conduta pura? Guardando no coração, memorizando a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus. Esta palavra de Deus aqui tem que fazer parte do meu dia a dia. Eu tenho que lê-la, eu tenho que memorizá-la, eu tenho que meditar, pensar nela todos os dias. Guardo no coração a tua palavra, medito na tua palavra, memorizo a tua palavra. Esse era um costume judeu. Aliás, esse salmo foi escrito em versos também, segundo alguns estudiosos, para facilitar a memorização da palavra de Deus, a memorização do próprio salmo, do cântico. Então é muito interessante nós observarmos aquilo que nós cantamos. O salmo é uma canção que era cantada pelos peregrinos quando faziam as suas peregrinações a Jerusalém, e nos atos de culto a Deus, nas suas festas, eles cantavam os salmos. É importante nós prestarmos atenção naquilo que nós cantamos hoje, que infelizmente a maioria das canções que nós vemos hoje no mundo chamado gospel não é baseada na palavra de Deus. Então nós temos que aprender a cantar a palavra de Deus, aprender a cantar e a pensar na letra do que nós estamos cantando, se está de acordo com a palavra de Deus. Guardo no meu coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Então, se eu tenho que memorizar, se eu tenho que cantar, eu tenho que cantar a palavra de Deus. Esta palavra que deixa limpa a minha mente, que não pensa somente nas bênçãos terrenas, mas pensa em estar puro para viver um dia com Deus nas regiões celestiais. Mente pura, conduta pura, sem pecar contra o Senhor, guardar no coração a palavra para não pecar contra Deus. O apóstolo Paulo, quando ele fala na Epístola aos Efésios, capítulo 6, versículo 17, ele está descrevendo a armadura de Deus. Ele diz que nós precisamos reter a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Ora, quando nós cremos em Jesus Cristo, o Espírito Santo vem habitar no meu coração. Mas ele vai ter instrumento, uma espada, se eu tiver esta palavra na minha mente e no meu coração. Se eu memorizar esta palavra e meditar nesta palavra, então o Espírito Santo terá instrumento para poder me ajudar a vencer as tentações, as provações, enfim, a manter pura a minha conduta. É a espada do Espírito, a palavra de Deus. Então eu tenho que ler esta palavra.
Eu tenho que memorizar essa palavra. Eu tenho que meditar nessa palavra e fazer isso todos os dias. Versículo 12. Ó Senhor, Tu és bendito, ensina-me os Teus decretos. Ora, só tem uma forma de Deus nos ensinar os seus decretos: estudando, memorizando, meditando. Então Deus vai nos ensinar a sua palavra, vai fazer viva essa palavra na nossa mente e no nosso coração. Esta palavra que é a espada do Espírito. Esta palavra que o escritor aos Hebreus diz que ela penetra até o mais profundo da nossa alma. É esta palavra, memorizada, meditada, pensada, raciocinada, lida, estudada. Esta palavra que vai fazer com que a minha conduta seja pura. Então o salmista ora: ó Senhor, Tu és bendito, bendito és Tu, Senhor. Ensina-me os Teus decretos, ensina-me a Tua palavra. E o versículo 13: com os meus lábios declaro todas as ordenanças da Tua boca. Com os meus lábios eu declaro tudo aquilo que Tu me ensinaste. Ora, mas para que eu possa fazer isso, eu preciso ter esta palavra na minha mente, no meu coração. Esse versículo 13 nos remete ao Salmo 40, versículo 9, onde o salmista repete que ele tenho proclamado boas novas de justiça na grande assembleia. Não fechei meus lábios. Ele proclama a sua palavra, porque ele tem a palavra na mente e no coração. Então ele tem condições de proclamar a sua palavra. Versículo 14. Alegro-me tanto no caminho dos teus testemunhos, quanto em todas as riquezas. Olha como a Bíblia na linguagem de hoje traduziu o versículo 14. Fico mais alegre em seguir os teus mandamentos do que em ser muito rico. O salmista tinha um prazer muito grande, e uma satisfação muito grande, e uma alegria muito grande em seguir os preceitos do Senhor. Oxalá essa seja a nossa experiência, essa seja a tua experiência, de se alegrar nos caminhos do Senhor, de se alegrar em conhecer os mandamentos do Senhor, em se alegrar em conhecer as Escrituras, que são elas que vão fazer com que a minha mente fique limpa e que a minha fé aumente. E veja o versículo 14: alegro-me tanto no caminho dos teus testemunhos, muito mais do que em ficar rico. E o versículo 16 ele repete: terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Versículo 15: medito em teus preceitos e observo os teus caminhos. Olha quantas vezes ele repete esta verdade de memorização, de meditação. Medito em teus preceitos, observo os teus caminhos. Então há uma necessidade muito grande daquele que crê em Jesus Cristo, que conheça a palavra de Deus intensamente e possa ter esta palavra na mente e no coração, se alegrar com esta palavra e ter alegria em seguir estes preceitos, meditar nesses preceitos, meditar nos caminhos da palavra de Deus. E ele termina esse verso dizendo: terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da sua palavra. Ora, para não me esquecer da palavra de Deus, eu preciso conhecê-la, memorizá-la, meditá-la. E é muito interessante quando Jesus Cristo, no seu ministério terreno, ele ensinou que quando ele iria, mandaria o Espírito Santo, o Consolador, que ele vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Para lembrar é necessário memorizar. Então tenha prazer na palavra do Senhor. Tenha prazer em memorizar a palavra do Senhor. Adquira este costume. Adquira esse jeito de estudar a palavra de Deus, memorizando, meditando. Quando eu era jovem, eu lembro que eu escrevia os textos bíblicos numa tirinha de papel, colocava no bolso da camisa. E sempre que podia, estava memorizando a palavra do Senhor. E hoje eu me alegro sempre com a palavra do Senhor. Sempre que eu a leio, que eu medito, que eu
memorizo, que eu estudo profundamente, esta palavra me traz alegria. Então, medito nos teus preceitos e observo na tua conduta. Veja o versículo 15, como traduziu a Bíblia, a NVI. Versículo 15. Aqui. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas, aos teus caminhos. Então, que você aprenda hoje, guardar pura a conduta. É preciso viver de acordo com a palavra de Deus. Para viver de acordo com a palavra de Deus, é necessário memorizá-la, é necessário meditar nela, é necessário viver esta palavra e se alegrar em viver os preceitos do Senhor. Esta alegria do Senhor é a nossa força. A palavra de Deus nos consola, a palavra de Deus nos dá força. Você tem conduzido os seus caminhos na palavra de Deus? Como você tem conduzido os seus caminhos? Como tem sido a sua conduta? Pura? A sua mente? O que você tem colocado na sua mente? A palavra de Deus ou os ensinamentos que passam nas mídias? Coloque esta mídia na sua mente e no seu coração, e assim você terá felicidade e terá uma conduta pura, uma mente pura. Muito obrigado por me ouvir. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.